Imagine carregar uma pedra pesada. A cada passo, ela machuca mais. Os músculos doem, a respiração fica difícil, e o cansaço toma conta do corpo e da alma. É assim que vivemos quando guardamos mágoas e ressentimentos em nosso coração. Como nos ensina o livro de Mateus, Jesus já nos alertava sobre esse fardo desnecessário quando dizia: "Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei." Estudos recentes mostram que mais de 60% das pessoas carregam algum tipo de mágoa profunda que as impede de viver plenamente. E mesmo dentre os cristãos, 1 em cada 4 tem dificuldades enormes em perdoar. São relacionamentos quebrados, traições que deixaram cicatrizes, palavras duras que ecoam na memória. Mas a palavra do Senhor nos apresenta um caminho diferente, um caminho de libertação através do perdão. Nas páginas sagradas, encontramos histórias inspiradoras que nos mostram o poder transformador do perdão. José, que perdoou seus irmãos após anos de separação e dor. Davi, que mesmo perseguido, escolheu perdoar Saul. E Pedro, que recebeu o perdão de Jesus após sua negação. Estas histórias, que exploraremos mais profundamente, nos ensinam que o perdão não é apenas um mandamento divino, é um presente que damos a nós mesmos. O Altíssimo, em sua infinita sabedoria, nos convida a uma jornada de cura e restauração. E é sobre essa jornada que vamos conversar. Mas antes, aperte agora o botão de like e se inscreva no canal ativando todas as notificações para não perder nada. E vamos começar. O perdão é como uma viagem por terras desconhecidas. Não é um destino que alcançamos de repente, mas um caminho que percorremos passo a passo, guiados pela graça do Pai Celestial. Como nos ensina o livro de Efésios, devemos ser bondosos uns com os outros, compassivos, perdoando uns aos outros, assim como Deus nos perdoou em Cristo. Pense em uma criança aprendendo a andar. Os primeiros passos são hesitantes, às vezes dolorosos. Há quedas, há lágrimas, mas também há a determinação de se levantar e tentar novamente. O processo do perdão é muito semelhante. Não acontece da noite para o dia, e cada passo, por menor que seja, nos aproxima mais da libertação que o Senhor planejou para nós. Esta jornada começa com o reconhecimento da dor. Precisamos admitir que fomos feridos, que carregamos marcas profundas. Muitas vezes, tentamos enterrar nossa dor, fingir que ela não existe, ou minimizá-la dizendo não foi nada. Mas o próprio Jesus, em seu ministério terreno, não negou a realidade do sofrimento. Ele o enfrentou, transformou e nos ensinou a fazer o mesmo. No jardim do Getsêmani, vemos Jesus expressando sua angústia ao Pai, mostrando-nos que podemos ser honestos com Deus sobre nossa dor. O segundo passo é talvez o mais desafiador: buscar compreender a perspectiva do outro. Não para justificar o mal que nos foi feito, mas para nos libertar do ciclo de amargura. Como o Senhor nos mostra em Lucas, quando Jesus na cruz olhou para seus algozes e disse: "Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem." Este momento extraordinário nos ensina que mesmo nas circunstâncias mais extremas, existe espaço para a compreensão e o perdão. Quando olhamos para a parábola do servo impiedoso, narrada em Mateus, encontramos uma lição profunda sobre a natureza do perdão. O servo que havia recebido o perdão de uma dívida astronômica foi incapaz de perdoar uma dívida muito menor. Esta história nos lembra que todos nós, em algum momento, precisamos do perdão, seja de Deus ou de outras pessoas. Reconhecer nossa própria necessidade de perdão nos ajuda a ser mais misericordiosos com os outros. É fundamental entender: perdoar não significa provar o erro ou fingir que nada aconteceu. Quando Deus nos perdoa, Ele não ignora nossos pecados. Ele os remove, como está escrito em Isaías: "Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve." Da mesma forma, quando perdoamos, não apagamos a memória do que aconteceu, mas escolhemos não deixar que essa memória controle nossa vida. O processo de perdão também envolve estabelecer limites saudáveis. O apóstolo Paulo nos ensina em Romanos que, tanto quanto depender de nós, devemos viver em paz com todos. Note bem, tanto quanto depender de nós. Isso significa que podemos perdoar alguém e ainda assim manter distância se necessário para nossa saúde emocional e espiritual. O perdão não exige que voltemos a um relacionamento abusivo ou que nos coloquemos em situações de risco. O perdão é uma escolha diária. É decidir, a cada manhã, soltar as cordas que nos prendem ao passado. É uma decisão que tomamos não porque o outro merece, mas porque merecemos paz. Como está escrito no livro de Colossenses: "Assim como o Senhor nos perdoou, devemos também perdoar."
Às vezes, o processo de perdão parece dar 2 passos para frente e 1 para trás. Em um dia, sentimos que superamos a mágoa. No outro, uma memória ou um encontro inesperado traz tudo à tona novamente. Isso é normal e faz parte da jornada. O Todo-Poderoso entende esse processo. Não é por acaso que ele nos diz em sua palavra que suas misericórdias se renovam a cada manhã. Uma parte essencial dessa jornada é aprender a perdoar a nós mesmos. Muitas vezes, somos nossos juízes mais severos, carregando culpas e arrependimentos que o Senhor já removeu. Como nos ensina João em sua primeira carta, se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Se o Deus do universo nos perdoa, quem somos nós para manter a condenação? O caminho do perdão também nos ensina sobre a natureza do amor divino. Em Coríntios, aprendemos que o amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O perdão é uma expressão desse amor incondicional que recebemos do Pai Celestial. Quando perdoamos, refletimos um pouco da natureza do próprio Deus. À medida que avançamos nessa jornada de perdão, começamos a experimentar uma liberdade que talvez nunca tenhamos conhecido antes. As correntes da amargura, que por tanto tempo nos mantiveram presos, começam a se soltar. O peso que carregávamos nos ombros se torna mais leve. Como disse Jesus, seu jugo é suave e seu fardo é leve, e isso inclui o caminho do perdão que ele nos ensina a trilhar. E assim, passo a passo, dia após dia, avançamos nessa jornada transformadora. Cada pequena vitória no caminho do perdão nos aproxima mais do coração do Pai e da pessoa que Ele nos criou para ser. Como veremos nas histórias que seguem, o perdão tem o poder de transformar não apenas nossa vida, mas gerações inteiras. A história de José é um testemunho poderoso do perdão que transcende a traição familiar. É uma narrativa que nos leva das profundezas do poço do desespero até os palácios do poder, mostrando como o perdão pode não apenas curar feridas profundas, mas também cumprir os propósitos divinos de maneiras que jamais poderíamos imaginar. Tudo começou com um jovem de 17 anos, o filho preferido de Jacó. José era diferente de seus irmãos, não apenas por causa do manto colorido que seu pai lhe dera, símbolo do favoritismo paterno, mas também por seus sonhos proféticos que, embora vindos do Senhor, ele compartilhava talvez com uma dose de ingenuidade juvenil. Como nos relata o livro de Gênesis, esses sonhos sugeriam que um dia seus irmãos e até seus pais se inclinariam diante dele. O ciúme e o ressentimento cresceram no coração de seus irmãos como ervas daninhas em terra fértil. O favoritismo do pai, somado aos sonhos de José, criou uma tempestade de emoções que culminou em um ato de traição impensável. Quando José foi enviado por seu pai para verificar como estavam seus irmãos que pastoreavam o rebanho, eles viram a oportunidade que buscavam. Imagine a cena: José, caminhando confiante ao encontro de seus irmãos, sem suspeitar do ódio que fervia em seus corações. No momento em que o avistaram ao longe, começaram a tramar sua morte. Como está registrado em Gênesis, diziam uns aos outros: lá vem aquele sonhador. Vamos matá-lo e jogá-lo numa destas cisternas, e diremos que um animal feroz o devorou. Então veremos o que será dos seus sonhos. Apenas a intervenção de Rúben, o irmão mais velho, impediu o assassinato. Mesmo assim, a crueldade do que fizeram é de cortar o coração. Despiram José de seu manto especial e o lançaram num poço vazio. Enquanto ele implorava por misericórdia, eles se sentaram para comer, como se nada estivesse acontecendo. Que nível de endurecimento pode levar irmãos a tamanha insensibilidade? Foi então que avistaram uma caravana de ismaelitas, também descendentes de Abraão, vindo de Gileade. Judá, talvez tocado por um lampejo de consciência, sugeriu que ao invés de matá-lo, o vendessem. Por 20 peças de prata, José foi vendido como escravo. Os ismaelitas, por sua vez, o levaram ao Egito, onde o venderam a Potifar, oficial do faraó e capitão da guarda. Imagine os pensamentos que devem ter atravessado a mente de José durante aquela jornada ao Egito. A dor da traição, o medo do desconhecido, a saudade de seu pai, que receberia a notícia falsa de sua morte, acreditando que uma fera o havia despedaçado. Como não se amargurar diante de tamanha injustiça? Mas o Eterno estava com José. Mesmo nas circunstâncias mais adversas, seja na casa de Potifar, seja na prisão onde foi injustamente lançado depois, José manteve sua integridade e sua fé. Como está escrito, o Senhor estava com José, de modo que este prosperava. Em vez de permitir que a amargura criasse raízes em seu coração, José escolheu confiar no Deus de seus pais. Anos se passaram. Através de uma série de eventos extraordinários,
a interpretação dos sonhos do copeiro e do padeiro na prisão, e posteriormente dos sonhos do próprio faraó, José foi elevado à posição de governador do Egito, segundo em poder apenas depois do próprio faraó. Estava agora em posição de se vingar, se assim desejasse. Quando seus irmãos vieram ao Egito em busca de alimento durante a grande fome, não o reconheceram, mas ele os reconheceu imediatamente. Que momento carregado de emoção! Ali estavam aqueles que o haviam traído, agora completamente à sua mercê. José tinha todo o poder temporal para se vingar, para fazê-lo sofrer como ele havia sofrido. Mas o coração de José havia sido transformado pela graça do Altíssimo, através de uma série de encontros, nos quais testou o caráter de seus irmãos para ver se haviam mudado. José preparou o momento da revelação. E que momento! Como nos relata Gênesis, José não conseguiu mais conter-se diante de todos os que o serviam e gritou: "Façam sair a todos!" Então, chorando, revelou-se a seus irmãos: "Eu sou José, seu irmão, aquele que vocês venderam para o Egito. Agora, não se aflijam nem se recriminem por terem me vendido para cá, pois foi para salvar vidas que Deus me enviou adiante de vocês." Que palavras extraordinárias! José não apenas perdoou, mas viu a mão de Deus em sua história de dor. Sua perspectiva havia sido completamente transformada pelo poder do perdão. O perdão de José foi completo e prático. Não apenas pronunciou palavras de perdão, mas agiu em favor daqueles que o haviam ferido. Providenciou a melhor terra do Egito para sua família, cuidou de seu sustento durante a fome, e os tratou com amor e generosidade. Como está escrito, beijou todos os seus irmãos e chorou com eles. Depois seus irmãos conversaram com ele. Anos mais tarde, após a morte de Jacó, os irmãos temeram que José finalmente se vingasse, agora que seu pai não estava mais presente. Enviaram uma mensagem implorando seu perdão. A resposta de José revela a profundidade de sua transformação. Vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Esta história nos ensina lições profundas sobre o poder do perdão. Primeiro, que o perdão é uma escolha que fazemos independentemente das ações dos outros. José perdoou antes mesmo que seus irmãos pedissem perdão. Segundo, que o verdadeiro perdão transforma nossa perspectiva, permitindo-nos ver o propósito de Deus mesmo nas situações mais dolorosas. E terceiro, que o perdão tem o poder de restaurar famílias quebradas e transformar gerações. Como veremos na próxima história, o poder do perdão se manifesta não apenas nas relações familiares, mas também nos momentos em que somos perseguidos injustamente. É o que aprenderemos com a extraordinária história de Davi e Saul. A história de Davi e Saul nos apresenta uma das mais profundas lições sobre perdão em meio à perseguição injusta. É uma narrativa que nos ensina como perdoar quando somos vítimas não de um único ato de traição, mas de uma perseguição sistemática e prolongada, vinda justamente de quem deveria nos proteger e apoiar. Tudo começou quando Samuel, seguindo a orientação do Senhor, ungiu o jovem pastor Davi como futuro rei de Israel. Era uma unção secreta, mas os eventos que se seguiram começaram a revelar o favor divino sobre a vida de Davi. Sua vitória sobre Golias, as canções que o povo cantava, Saul feriu seus milhares, e Davi seus 10 milhares, e sua conduta exemplar como servo do rei despertaram em Saul um ciúme devastador. Como nos relata o primeiro livro de Samuel, o rei Saul, que já vinha se distanciando dos caminhos do Senhor, começou a ver Davi não como um servo leal, mas como uma ameaça ao seu trono. O texto nos diz que desde aquele dia, Saul ficou de olho em Davi. O ciúme logo se transformou em ódio declarado, e Saul não hesitou em tentar matar Davi, chegando ao ponto de arremessar sua lança contra ele enquanto o jovem tocava a harpa para acalmar seu espírito atormentado. Imagine a confusão e a dor no coração de Davi. Ele havia servido a Saul com lealdade absoluta, arriscando sua vida contra Golias, trazendo vitórias para Israel, casando-se com a filha do rei, sendo o melhor amigo do príncipe Jonatas. E agora, sem ter feito nada de errado, via-se forçado a fugir para salvar sua vida. Os anos que se seguiram foram de intensa perseguição. Davi teve que viver como fugitivo em sua própria terra, sempre em movimento, dormindo em cavernas, dependendo da ajuda de amigos que arriscavam suas próprias vidas para protegê-lo. Como ele mesmo escreveu em um de seus salmos, "Sou como uma perdiz perseguida pelos montes." O momento decisivo dessa história acontece na caverna de En-Gedi. Saul, com 3.000 homens escolhidos, perseguia Davi e seus seguidores pelos montes das cabras selvagens. Em um momento de pausa, Saul entrou sozinho em uma caverna para se aliviar.
justamente a caverna onde Davi e seus homens estavam escondidos na parte mais profunda. Os homens de Davi viram nisso um sinal divino. Sussurraram para seu líder: "Este é o dia do qual o Senhor lhe falou. Entregarei seu inimigo em suas mãos, para que você faça com ele o que quiser." A tentação deve ter sido enorme. Ali estava seu perseguidor, completamente vulnerável. Um único golpe poderia acabar com anos de sofrimento. Mas Davi escolheu um caminho diferente. Aproximou-se silenciosamente e cortou apenas a borda do manto de Saul. Mesmo esse pequeno ato pesou em sua consciência. Como está escrito: "Depois disse a seus homens: O Senhor me livre de fazer tal coisa, meu senhor, de erguer a mão contra ele, pois é o ungido do Senhor." Esta cena é extraordinária por vários motivos. Primeiro, mostra como o verdadeiro perdão está enraizado no temor do Senhor. Davi não se conteve apenas por estratégia política ou medo das consequências. Ele genuinamente respeitava a posição de Saul como ungido do Eterno. Segundo, revela como o perdão muitas vezes vai contra a nossa lógica humana e contra os conselhos que recebemos, mesmo de pessoas bem-intencionadas. Quando Saul saiu da caverna, Davi o seguiu e o chamou: "Ó rei, meu senhor." Quando Saul olhou para trás, Davi inclinou-se e se prostrou com o rosto em terra. Que cena poderosa! O homem injustamente perseguido prestando honra ao seu perseguidor. Davi então mostrou a Saul a borda do manto, provando que poderia tê-lo matado, mas escolheu preservar sua vida. "Alguns me disseram para matá-lo", explicou Davi, "mas eu o poupei. Disse: Não erguerei a mão contra meu senhor, pois ele é o ungido do Senhor." Suas palavras tocaram o coração endurecido de Saul, que chorou e reconheceu: "Você é mais justo do que eu, pois me retribuiu com bondade o mal que lhe fiz." No entanto, o arrependimento de Saul foi passageiro. Pouco tempo depois, ele voltou a perseguir Davi. E mais uma vez, Davi teve a oportunidade de matá-lo quando ele e Abisai entraram sorrateiramente no acampamento de Saul durante a noite. Encontraram o rei dormindo, com sua lança fincada no chão perto de sua cabeça. Abisai sussurrou: "Hoje Deus entregou seu inimigo em suas mãos. Deixe-me cravar a lança nele até o chão com um só golpe. Não precisarei de outro." Mais uma vez, Davi recusou. "Não o mate. Quem pode erguer a mão contra o ungido do Senhor e permanecer inocente?" Em vez disso, pegou apenas a lança e o jarro de água do rei, novamente demonstrando que poderia tê-lo matado, mas escolheu o caminho do perdão. Esta história nos ensina lições profundas sobre o perdão em situações de perseguição injusta. Primeiro, que o perdão é uma decisão que precisamos tomar repetidamente. Não bastou que Davi perdoasse Saul uma vez, ele teve que renovar essa decisão várias vezes ao longo dos anos. Segundo, que o verdadeiro perdão não depende da mudança do outro. Saul continuou sua perseguição mesmo após reconhecer seu erro, mas isso não mudou a atitude de Davi em relação a ele. O perdão era uma questão entre Davi e Deus, não entre Davi e Saul. Terceiro, que perdoar não significa baixar a guarda ou se colocar em risco desnecessário. Davi continuou se protegendo, mantendo distância de Saul, mas sem alimentar ódio ou buscar vingança. É um exemplo perfeito de como podemos estabelecer limites saudáveis enquanto mantemos um coração livre de amargura. Por fim, a história nos mostra que o perdão é um ato de confiança em Deus. Davi entregou sua causa ao Senhor, confiando que o Todo-Poderoso faria justiça no tempo certo e da maneira certa. Como ele mesmo escreveu em seus salmos: "Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e ele tudo fará." Esta atitude de perdão e confiança em Deus marcou não apenas o período de perseguição, mas todo o futuro reinado de Davi. Quando finalmente se tornou rei, após a morte de Saul em batalha, Davi não alimentou ressentimentos nem buscou vingança contra a família de seu antigo perseguidor. Pelo contrário, mostrou bondade para com Mefibosete, o filho de Jonatas, cumprindo sua promessa de amizade. Como veremos na próxima história, esse mesmo poder transformador do perdão se manifesta de maneira ainda mais profunda quando experimentamos pessoalmente o perdão divino. É o que aprenderemos com a extraordinária jornada de Pedro, do Vale da Negação até o Monte da Restauração. A história de Pedro nos toca profundamente porque reflete nossa própria jornada de falhas e restauração. Nela, vemos o poder do perdão em sua expressão mais pura, primeiro na experiência transformadora de receber o perdão divino, e depois na capacidade de estender esse mesmo perdão aos outros. Pedro era um homem de extremos, impetuoso, apaixonado, capaz de grandes demonstrações de fé e também de profundas falhas.
Foi o primeiro a declarar Jesus como Cristo, o Filho do Deus vivo, e também que recebeu a dura repreensão para trás de mim, Satanás, quando tentou dissuadir Jesus de seguir o caminho da cruz. Na noite da última ceia, vemos essa dualidade em plena expressão. Quando Jesus começou a lavar os pés dos discípulos, Pedro I recusou completamente: "Nunca lavarás os meus pés." E logo depois quis um banho completo: "Senhor, não apenas os pés, mas também as mãos e a cabeça." Era assim Pedro, tudo ou nada, preto ou branco, sem meios termos. Foi nessa mesma noite que Jesus fez um anúncio que deve ter chocado a todos, especialmente a Pedro. Como nos relata o Evangelho de Mateus, Jesus disse que todos os discípulos o abandonariam, citando a profecia de Zacarias: "Ferirei o pastor, e as ovelhas do rebanho se dispersarão." A resposta de Pedro foi imediata e categórica: "Ainda que todos se escandalizem de ti, eu nunca me escandalizarei." Quando Jesus especificou que Pedro negaria 3 vezes antes que o galo cantasse, sua resposta foi ainda mais enfática: "Mesmo que seja preciso morrer contigo, nunca te negarei." Que contraste doloroso entre essa declaração apaixonada e os eventos que se seguiram. Apenas algumas horas depois, no pátio do sumo sacerdote, encontramos Pedro aquecendo-se junto ao fogo, tentando passar despercebido enquanto Jesus era interrogado. Uma serva o reconheceu: "Você também estava com Jesus, o Galileu." A primeira negação veio rápida: "Não sei do que você está falando." Mas não parou por aí. Uma segunda pessoa o identificou, e Pedro negou com juramento. Na terceira vez, como nos conta Mateus, ele começou a praguejar e a jurar: "Não conheço esse homem." Foi nesse momento que o galo cantou. E Lucas acrescenta um detalhe devastador: o Senhor voltou-se e olhou diretamente para Pedro. Imagine esse momento. No meio de seu próprio sofrimento, sendo interrogado e maltratado, Jesus vira-se e olha para Pedro. Não um olhar de condenação ou desprezo, mas um olhar que penetrou até o fundo da alma do discípulo. Pedro saiu e chorou amargamente. Que peso terrível deve ter carregado em seu coração. Ele, que havia declarado estar pronto para morrer por Jesus, não conseguiu sequer admitir que o conhecia. A culpa, a vergonha, o arrependimento, tudo isso deve ter se misturado em uma tempestade emocional devastadora. Mas a história não termina na negação. O Deus que conhecemos é o Deus das segundas chances, o Deus da restauração. Após sua ressurreição, Jesus fez questão de mencionar Pedro especificamente na mensagem enviada através das mulheres. "Vão dizer aos seus discípulos, e a Pedro, que ele está indo adiante de vocês para Galiléia." E então veio aquele encontro extraordinário à beira do mar da Galiléia. Pedro e alguns outros discípulos haviam voltado à pesca, talvez por necessidade, talvez por não saberem o que mais fazer. Após uma noite sem pegar nada, viram alguém na praia que lhes disse para lançar a rede do lado direito do barco. O resultado foi uma pesca extraordinária. João reconheceu: "É o Senhor." E Pedro, mais uma vez agindo por impulso, jogou-se no mar e nadou até a praia. O que se seguiu foi uma das cenas mais tocantes dos evangelhos. Jesus já havia preparado brasas com peixe e pão, reminiscente do fogo junto ao qual Pedro havia negado seu mestre. Após comerem, Jesus se volta para Pedro e pergunta: "Simão, filho de Jonas, você me ama mais do que estes?" A pergunta deve ter cortado o coração de Pedro como uma faca. Não era essa a essência de sua declaração na última ceia, que ele amava Jesus mais que todos os outros? Agora, humildemente, ele responde: "Sim, Senhor, tu sabes que te amo." 3 vezes Jesus pergunta, dando a Pedro a oportunidade de afirmar seu amor o mesmo número de vezes que o havia negado. E a cada resposta de Pedro, Jesus o comissiona: "Apacenta os meus cordeiros. Pastoreia as minhas ovelhas. Apacenta as minhas ovelhas." Este encontro nos ensina lições profundas sobre o perdão divino. Primeiro, que o perdão de Deus não apenas remove nossa culpa, mas nos restaura completamente. Jesus não só perdoou Pedro, mas reafirmou seu chamado e sua missão. Segundo, que o verdadeiro perdão nos transforma. Pedro, que experimentou essa graça extraordinária, tornou-se um homem diferente. Vemos essa transformação claramente no livro de Atos. O mesmo Pedro que tremeu diante de uma serva agora pregava corajosamente diante das autoridades. Em seu primeiro sermão, no dia de Pentecostes, sua mensagem central era sobre arrependimento e perdão. "Arrependam-se, e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados." Pedro,
que conheceu tanto o gosto amargo da falha quanto a doçura do perdão divino, tornou-se um canal desse mesmo perdão para outros. Em suas cartas, ele escreve sobre a importância do amor que cobre uma multidão de pecados. Sua própria experiência de ser coberto pela graça o capacitou a estender essa mesma graça aos outros. E assim vemos o ciclo completo do perdão: receber para poder dar, ser perdoado para poder perdoar. Como veremos no próximo capítulo, essa dinâmica do perdão não apenas transforma nossa vida espiritual, mas tem impactos profundos em nossa saúde física e emocional. A ciência moderna tem confirmado que a palavra de Deus já nos ensinava há milênios sobre o poder do perdão. Como está escrito em Provérbios: o coração alegre é como um bom remédio, mas o espírito abatido faz secar os ossos. Esta antiga sabedoria encontra eco nas mais recentes descobertas da medicina e da psicologia. Estudos conduzidos por renomadas instituições de pesquisa mostram que pessoas que praticam o perdão regularmente apresentam níveis significativamente mais baixos de ansiedade, depressão e estresse. O corpo responde de maneira extraordinária quando liberamos o peso do ressentimento. A pressão arterial se normaliza, o sistema imunológico se fortalece, e até mesmo a qualidade do sono melhora consideravelmente. Pesquisadores da Universidade de Stanford descobriram que pessoas que cultivam a prática do perdão têm menor risco de desenvolver doenças cardíacas. Isto nos faz lembrar das palavras do salmista quando diz: "Cria em mim um coração puro, ó Deus." A pureza de coração que vem através do perdão não é apenas uma metáfora espiritual, é uma realidade física que impacta diretamente nossa saúde. Um estudo particularmente fascinante revelou que pessoas que praticam o perdão apresentam níveis mais baixos de cortisol, o hormônio do estresse, em seu organismo. Quando nos apegamos a mágoas e ressentimentos, nosso corpo permanece em um estado constante de luta ou fuga, como se estivéssemos sempre sob ameaça. O perdão quebra esse ciclo nocivo, permitindo que nosso corpo retorne ao seu estado natural de equilíbrio. Vemos isso claramente exemplificado nas histórias bíblicas que compartilhamos. José, após perdoar seus irmãos, não apenas restaurou sua família, mas encontrou paz e propósito em sua própria história. Imagine o desgaste físico e emocional que teria sofrido se tivesse cultivado ressentimento durante todos aqueles anos no Egito. Em vez disso, sua escolha pelo perdão o libertou para viver plenamente e cumprir o propósito do Senhor para sua vida. Da mesma forma, Davi, escolhendo não se vingar de Saul, manteve não apenas sua integridade espiritual, mas também sua saúde emocional. Os salmos que escreveu durante esse período de perseguição mostram como ele canalizava suas emoções para adoração, em vez de permitir que o ódio e a amargura o consumissem. Como resultado, mesmo em meio às adversidades, Davi manteve a força e a clareza mental para liderar e tomar decisões sábias. A história de Pedro nos oferece um vislumbre poderoso de como o perdão impacta nossa autoestima e nossos relacionamentos. Após receber o perdão de Jesus, Pedro não apenas superou sua culpa paralisante, mas foi capacitado para um ministério transformador. Os estudos psicológicos modernos confirmam que o autoperdão, assim como o perdão aos outros, está diretamente ligado a uma melhor saúde mental e relacionamentos mais saudáveis. Pesquisas no campo da neurociência revelam que o ato de perdoar ativa áreas do cérebro associadas à empatia e à regulação emocional. É como se o Todo-Poderoso tivesse projetado nosso cérebro para florescer através do perdão. Como está escrito em Isaías: "Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti." O perdão nos ajuda a manter essa firmeza mental que resulta em paz. Os benefícios do perdão se estendem também à nossa vida social. Estudos mostram que pessoas que praticam o perdão têm relacionamentos mais duradouros e satisfatórios. São mais propensas a resolver conflitos de maneira construtiva e mantêm níveis mais altos de satisfação em seus casamentos e amizades. Isso reflete a sabedoria do apóstolo Paulo quando nos instrui a nos perdoarmos assim como Deus nos perdoou em Cristo. No ambiente de trabalho, o perdão tem se mostrado um fator crucial para a redução do estresse ocupacional e o aumento da produtividade. Equipes que cultivam uma cultura de perdão e reconciliação apresentam níveis mais altos de colaboração e criatividade. Como nos ensina o livro de Eclesiastes, melhor é serem dois do que um, pois se um cair, o outro levanta. Talvez um dos benefícios mais surpreendentes do perdão seja seu impacto em nossa perspectiva de vida. Pessoas que praticam o perdão regularmente relatam uma maior sensação de propósito e significado em suas vidas. Como vimos na história de José, o perdão nos permite ver além das circunstâncias dolorosas e reconhecer o plano maior de Deus. Todos esses benefícios, físicos, emocionais, sociais e espirituais,
nos mostram que o perdão não é apenas um mandamento divino, mas um presente do Pai Celestial para a nossa vida abundante. Como está escrito em Jeremias, o Senhor tem planos de paz, e não de mal, para nos dar um futuro e uma esperança. O perdão é parte fundamental desse plano de paz. E assim, vemos como a ciência moderna confirma o que o Eterno já nos revelava através de sua palavra. O perdão é essencial para a nossa saúde integral, corpo, alma e espírito. Como veremos no próximo capítulo, é hora de transformar esse conhecimento em ação através da oração. Pai Celestial, assim como perdoaste a Pedro em sua fraqueza, a José em seu sofrimento e a Davi em suas lutas, vem hoje nos ajudar a perdoar. Liberta nossos corações do peso do ressentimento e da amargura. Dá-nos a força para seguir o exemplo de Jesus, que mesmo na cruz escolheu o caminho do perdão. Ensina-nos a ver além da dor, a compreender teus propósitos maiores e a confiar em teu amor que tudo regenera. Que possamos ser instrumentos de tua paz e reconciliação neste mundo, estendendo aos outros a mesma graça que de ti recebemos. Em nome de Jesus. Amém. Chegou o momento de transformar conhecimento em ação. As histórias que compartilhamos não são apenas narrativas do passado, são exemplos vivos de como o poder do perdão pode transformar nossa realidade hoje. Assim como José encontrou libertação ao perdoar seus irmãos, como Davi escolheu misericórdia em vez de vingança, e como Pedro experimentou a restauração através do perdão divino, também somos chamados a dar esse passo de fé. Pare por um momento e reflita: quem você precisa perdoar hoje? Pode ser alguém que o magoou profundamente, como os irmãos feriram José. Talvez seja alguém que o perseguiu ou prejudicou injustamente, como Saul fez com Davi. Ou, como Pedro, você pode estar lutando para perdoar a si mesmo por falhas e erros do passado. O processo de perdão começa com uma decisão consciente. Como nos ensina o livro de Marcos, quando estivermos orando, se tivermos alguma coisa contra alguém, devemos perdoar, para que também nosso Pai Celestial nos perdoe. Não é preciso esperar sentir vontade de perdoar. Podemos começar com um ato de obediência a Deus, sabendo que os sentimentos se ajustarão com o tempo. Esta jornada de perdão não precisa ser solitária. O Espírito Santo, nosso Consolador, está presente para nos guiar em cada passo. Como está escrito em Filipenses, Deus é quem efetua em vocês tanto querer quanto realizar, de acordo com a boa vontade dele. Podemos confiar que o Senhor nos dará a força necessária para perdoar, mesmo quando isso parece impossível humanamente. Aqui estão passos práticos para iniciar sua jornada de perdão hoje. Primeiro, reconheça a dor. Seja honesto com Deus sobre seus sentimentos. Não minimize o que aconteceu nem tente justificar a mágoa. Como vimos na história de José, ele não negou o mal que seus irmãos lhe fizeram, reconheceu a realidade do que aconteceu, mas escolheu ver além dela. Segundo, entregue seu direito à vingança nas mãos de Deus. Como está escrito em Romanos, não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira de Deus. Esta foi a escolha que Davi fez, repetidamente, confiando que o Senhor faria justiça no tempo certo e da maneira certa. Terceiro, ore pela pessoa que o magoou. Jesus nos ensinou a amar nossos inimigos e orar por aqueles que nos perseguem. Esta prática, embora desafiadora, começa a transformar nosso coração. Quando oramos por alguém, tornamos mais difícil manter o ressentimento contra essa pessoa. Quarto, decida liberar a pessoa da dívida emocional, assim como Cristo nos libertou de nossa dívida espiritual. Como nos lembra a parábola do servo impiedoso, fomos perdoados de uma dívida infinitamente maior do que qualquer coisa que alguém possa nos dever. Lembre-se, o perdão é um processo, não um evento único. Haverá dias em que as memórias dolorosas voltarão, em que a mágoa parecerá fresca novamente. Nesses momentos, siga o exemplo de Pedro, que após sua restauração teve que continuar confiando no amor e no perdão de Jesus a cada dia. O perdão que praticamos hoje tem o poder de impactar gerações futuras. Vemos isso claramente na história de José. Sua escolha de perdoar não apenas reconciliou sua família imediata, mas preservou a linhagem através da qual viria o próprio Messias. Nunca subestime o impacto de sua decisão de perdoar. E acima de tudo, lembre-se de que não estamos sozinhos nesta jornada. O mesmo Deus que capacitou José a ver propósito em seu sofrimento, que deu a Davi força para resistir à tentação da vingança, e que restaurou Pedro de sua falha mais profunda, está conosco hoje. Como está escrito em Lamentações, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas compaixões não têm fim. Renovam-se a cada manhã.
O perdão que Deus nos oferece através de Jesus é o modelo perfeito para a nossa própria jornada de perdão. Na cruz, Jesus demonstrou o perdão em sua expressão mais sublime quando disse: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Este é o perdão que somos chamados a estender aos outros, um perdão que flui da compreensão de quanto nós mesmos fomos perdoados. Não espere mais. Hoje é o dia de começar sua jornada de perdão. Assim como o pai do filho pródigo, o Senhor está esperando de braços abertos para nos ajudar neste processo de cura e restauração. Que possamos, pela graça de Deus, escolher o caminho do perdão e experimentar a verdadeira libertação que ele traz. Pois como nos ensina a palavra, se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Obrigado por chegar até aqui em mais um dia de oração e reflexão. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nada. Deixe também o seu like e nos conte nos comentários qual foi a parte que mais te tocou no vídeo de hoje. Aproveite para compartilhar agora este vídeo com alguém que você conhece e que precisa ouvir essas palavras. Que o Pai te abençoe grandemente e até amanhã no nosso próximo vídeo.